Boa noite, quinta-feira. Estamos aqui para uma conversa com o pediatra e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem agradável, muito agradável. Quero receber todo mundo que vai estar entrando aqui ao vivo conosco para essa noite. Preparem as perguntas, preparem o que vocês querem saber para a nossa conversa. Vamos responder as dúvidas, falar de filho, de casamento, do que vocês quiserem. Essa é só a primeira, né? Vamos fazer mais. Quero dar boa noite para quem tá entrando. Quero ver quem tá entrando. Vai colocando aí qual a cidade em que você está falando conosco. Boa noite, Aline. Tudo bem? Seja bem-vinda. Primeira vez que você está aqui, você falou comigo essa semana lá no Instagram, né? Seja bem-vinda. Já vejo o nome das pessoas que estão sempre aqui comigo na quinta-feira. Boa noite, Janilde. Boa noite, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Mais uma quinta-feira. Vanderlei. Boa noite, Tami. São Paulo. Birigui. Ô, Neinha, você é de São Paulo. Josiane, boa noite. Santana. Beatriz, boa noite. Catiede. Boa noite, sejam bem-vindas. Corros. Boa noite, Carla. Jaborandi, que coisa linda. Oi, Narla, tudo bem? Suzaneide, sejam bem-vindas. Vamos nos alegrar mais um dia? Mais um encontro nosso? Agora vamos fazer o que a gente faz toda quinta-feira, ó. Respira. Esquece o que ficou no dia, esquece a preocupação, esquece o trabalho de amanhã, esquece a sua agenda lotada, esquece o cansaço. Se conecta aqui agora conosco, se entrega a esse momento para que seja prazeroso, para que seja agradável, para que seja leve. Oi, Mili, boa noite, tudo bem com vocês? Sou fã de Ana, uma princesa abençoada. E ela ninando um ursinho hoje, que eu coloquei nos stories, vocês viram? Ela só ninando o ursinho. Gente, a Ana é filha da educação consciente. Por isso vocês são apaixonados por ela. É diferente demais, eu vejo claramente a diferença da mãe que eu fui, né, com cada um deles, o quanto impactou o jeito da Ana, como ela é, como ela age, tudo, o estado de humor dela, de espírito. Não são as crianças, né? Somos nós. A resposta está em nós. Cadê Mo? Já tá aí? Aqui comigo eu sei que ele tá. Mo, dá um oi. Você está aqui já no nosso chat. Janilde. Linda, obrigada. Vamos convidar mais alguém para vir para a live? Clica aí nesse aviãozinho e convida mais alguém. Pelo menos 5 pessoas. Manda aí no seu direct. Nossa, acho que eu passei de 5. Toda vez eu passo. Pronto, já mandei. Vocês mandaram? Oi, Cleo, boa noite. Estava sentindo falta de você aqui. Apareceu! Já mandei o convite, já ia perguntar se você já tinha visto. Boa noite, Mo. Tudo bem? Tá travado você. Tá travando. Olha qual a internet você tá aí. Tá embaçado. Vamos. Você tá conectado no Wi-Fi? A Elma disse que é a melhor pediatra do mundo. Olha aí. Consegue ver qual sinal você tá? Tá ruim a sua imagem.
Tô indo, tô indo. Enquanto isso, vamos convidando mais alguém. Se descontrair um pouco, ó, quando a gente dança, renova as nossas forças, desvia a atenção e nos acalma. Conseguiu, Tirou aí? amor? Você está conectado no Wi-Fi? Faz falta em Jaborandi. Gente, eu vou ter que ir ali ajudar a Hilton. Ele está ali embaixo, lá na sala. Eu estou aqui no escritório. Vocês ficam aí, vão avisando quem está entrando. Ele caiu. Eu vou ali ajudar a Hilton. Um minutinho. Vocês não correm daí não, viu? Um minutinho. Vou ajudar a Hilton a se conectar ali na internet que está caindo. E eu volto aqui. Eu volto aqui, tá bom? Vão avisando aí. Tá? Já começou. Só vou conectar outra internet aqui para ele. Espera aí. Tá ruim, você não vai ficar no Wi-Fi. Voltei, gente! Voltei. Deixa eu mandar o convite aqui para a Hilton de novo. Pronto, vamos ver se agora dá certo. Amor, já mandei o convite. Travou, gente? Melhorou agora? Nós vamos mudar a internet ali. Já mandei o convite, amor. Pronto. Conseguiu? Conseguimos aí, Pronto. né? Agora deu. Pronto, deu certo? Chega Acho que mais sim, é. pertinho aí, que tá longe. Aí, Tá longe? melhorou. O volume aí, como é que tá? O áudio? Tá bom, eu tô ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem, gente? Tá bom. Melhorou? Tudo ok? Tudo ok? Tudo pronto. Boa noite aí, todo mundo aí. Obrigado aí pelo convite aí, tá? É muito bom estar de volta aqui para falar com o seu público, que é o público nosso. Pois é, tu nunca veio aqui, né, fazer uma live para as minhas seguidoras queridas. Tá tudo ok, Irene? Melhorou? Tudo certo. Obrigada, Lohane, Marcos. Estamos ouvindo. Que bom, resolvemos o problema da internet. Já estamos todos aqui juntos e reunidos, sentados à nossa mesa, né? Vamos imaginar que nós estamos todos aqui sentados na mesa, conversando. É para ser um bate-papo entre nós e vocês, tá bom? Então, vão colocando as coisas aí no chat. Eu vou tentando acompanhar aqui enquanto o Rio está falando, para fazer as perguntas que vocês querem para ele. Eu já vou começar com uma. Peraí, deixa eu tomar água. Ó, já vi gente aqui de Jaborandi, Cocos, Vanderlei, Santana, São Paulo, Barreiras, claro, né?
Você que já é de uma outra cidade, coloca aí, cidade que você está nos acompanhando. Santa Maria Juan do está aqui vendo seu o primeiro pessoal aí. pediatra. Bom, então, muitas seguidoras já me perguntaram, eu já respondi algumas vezes nos meus stories sobre a vacina. Todo mundo quer saber se a gente vai vacinar ou não as crianças. E aí? Correntina e Botirama, bem-vindo todo mundo. E aí, Mo? Acho que essa pergunta aí, né? Eu acho que já tem um mês que eu estou respondendo aí, todos os dias, né? Inclusive, eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês que tem a gente, né? Como um espelho e confiança, e a gente sempre responde a vocês o que acontece hoje no mundo científico relacionado à pediatria, tá? Obrigado pela confiança mesmo. Não me canso de responder isso, tá? Quantas vezes vocês solicitam, quantas vezes eu vou estar respondendo para vocês com o maior carinho. Às vezes demora um pouquinho, inclusive quero pedir desculpas aí. Tem mais de 990 mensagens de WhatsApp e eu não estou conseguindo. Às vezes eu consigo responder. Quando eu termino de responder, já tem mais 999. Fico feliz de poder estar à distância, mas é isso aí. Em relação à vacina, né? A pergunta pode ou não pode, vacina ou não vacina. Eu queria saber de vocês o que vocês querem, além se pode ou não, para eu continuar respondendo, tá? Lembrando assim, tudo isso que a gente está falando com base científica, os princípios da Eita, tá saúde pública, cortando. tá cortando? Da saúde pública do Brasil. Né? Tá. Então, a vacina, ela é importante, ela é importante para qualquer idade. O que hesita, né, nesse momento, que vem hesitando, a você que é pai, a você que tem um filho, que você que adotou um filho, você que cuida de alguém, é se vacina ou não, não é isso? Mas eu vou deixar aqui para vocês terem uma comparação e para vocês entenderem como é que é isso. Tem muito pouco tempo, né? Na época de Fernando Henrique Cardoso, Tá muito áudio. Gente, tá cortando aí? né? Quando lançou a vacina da gripe, Mo, tá cortando, tá bem ruim. né? Tá. Quando O meu áudio tá bom, melhorou, gente? tá bom o seu Tá áudio. cortando. Mas o seu tá Hum, cortando muito. Não tá dando para entender. tá não? Quer que eu responda aí com você? Deve ser o sinal. Ah, O será que é sinal, aqui? o sinal aqui em cima tá melhor e aí embaixo não. Acho que eu vou ficar Tá travando. para ficar separado do documento. Não tem jeito, não. Oi, Vem oi. pra cá, vamos ver se dá eco. Vem, a gente faz aqui junto. Mas traz o celular conectado, vem andando com ele. Tô Gente, indo. vamos usar o mesmo celular. Mas vamos deixar os dois conectados. Assim, o pessoal do Instagram dele, o meu, vem pra cá também. Fica os dois do lado do outro. Vou colocar, gente. Ele tá vindo pra cá. Só que o meu tem filtro. Vou deixar a mão com filtro pra ficar maquiadinha. O que vocês acham?
Vou deixar o celular dele ligado. Tá dando eco. Abaixa o seu volume. Pronto, ele chegou aqui. Nossa, melhorou muito. O sinal lá não tá bom, não. Você não trouxe o suporte? Puxa a cadeira pra cá. Acho que vai ficar melhor. Deixa eu pegar meu suporte ali, segura aqui. É. E agora, estão ouvindo aí, gente? Estão ouvindo? Vamos lá ajeitar, gente, para dar. Esse aqui não tá ficando bom. Eu vou desligar isso. Aqui, vamos estar aqui. Um só, isso mesmo, um só. Um só. Nós vamos ficar com. Tá? O ruído eu mexendo aqui, gente. Aí, conseguimos! Conseguimos! Ai, ufa! Deu certo, gente? Pronto, tá todo mundo me ouvindo? O dele tá ótimo. Tá ruim ainda. Agora sim, foi? Foi? Todo mundo? Vou botar mais longe. Tem que pegar nós dois, mas tá bom. Então tá, então vamos lá. É porque a gente não pode ficar separado, tá vendo aí? Voltando à pergunta, todo mundo quer saber sobre a vacinação. Se a gente vacina, não vacina. Quem aí tem medo de vacinar? Coloca aí eu no direct. Ou não. Se você não tem medo, coloca não. Ficou perfeito? Agora tá bom, né? Ainda tá ruim? Agora melhorou, gente. Conseguimos estabilizar aqui. Bora, partiu, continuar? Ficou ótimo. Por que vocês têm medo de dar a vacina? Qual é o motivo? Tá, enquanto vocês respondem aí, você vai falando, amor. Eu vou vendo as respostas dela. Então é o seguinte. Bastante gente tem medo. É isso. Então o que acontece na verdade? Né? Quando veio a vacina da influenza, da gripe, lá, Fernando Henrique, e era para os idosos no início. Todo mundo, né, os idosos ficaram com medo porque diziam que essa vacina era para matar, para acabar os idosos, para não ter mais aposentados no Brasil. Mas de lá para cá, essa vacina é comum hoje para todos nós. Se vocês observarem, a vacina da gripe é para todo mundo. A vacina da meningite, meningocócica, da pneumonia, da influenza, ela mata menos do que a Covid. Mas ninguém tem dúvida que leva, de deixar de levar o seu filho no posto. Ou seja, todo mundo vai no posto com o maior prazer, eu vejo os cartões, né? E todo mundo leva as crianças para ser vacinada. Não tem êxito, né? Então, assim, hesitação, na verdade. Eles não têm dúvida, vocês não têm dúvida. Vocês levam porque vocês sabem que protege. É com esse mesmo embasamento científico é que a vacina, né, deve ser feita ou realizada nos filhos de vocês. Não precisam ter medo, tá? Tem que vacinar. Infelizmente, essa briga aí, né, política que a gente vê, é que faz ter esse monte de dúvida. Um fala sim, o outro fala não, mas o mais importante, não tenha medo, leve o seu filho para ser vacinado do Covid-19. Leve o seu filho. E eu estou aqui para fazer vocês ficarem tranquilos, tirar as dúvidas de vocês em relação ao que vocês têm medo. Qual é o problema?
Qual o medo que vocês têm de fazer essa vacina? Então, eu acho que a maioria das pessoas tem medo porque fala muito, né, sobre que a vacina pode dar um monte de complicação, que não deu tempo para testar. Mas se pensar sobre isso, de que a gente não hesita em levar da pneumonia, da meningite, e que essas vacinas trouxeram muito benefícios, né, na verdade, porque diminuiu muito a mortalidade infantil, diminuiu muito os problemas relacionados a essas patologias, a gente não hesita em levar os nossos filhos para vacinar. A gente quer levar todo mundo, todas as crianças lá vacinar. Fica mais para cá, não, que aí se aparece. Só que criou-se um medo muito grande, né, em torno da questão da Covid. Segundo os vídeos que eu assisti, que pode dar complicação. Então, mas toda e qualquer vacina, assim como remédio de farmácia, se todo mundo aqui lê a bula do remédio da farmácia, ninguém dá remédio para os filhos e nem toma. Porque todo remédio tem contraindicação, tem reação. Se você começar a ler as bulas dos remédios, você fica com mais medo de tomar o remédio do que tudo, porque as reações são horríveis. Mas elas são quase insignificantes, talvez. Elas não acontecem com frequência, né? Eu nem sei se acontece. Enfim, mas é necessário que tenha. Então, as contraindicações, tem muitas falações, muita briga política, muitas coisas. Então, esses dias eu estava conversando com uma seguidora e eu falei assim, ó, medo por medo, a gente também tem medo da doença. Então, a gente tem medo das crianças ficarem doentes e a gente tem medo da vacina. Se é para ficar com medo, então eu vou escolher ter medo e acreditar na vacina. Porque medo por medo, tá todo mundo com medo. Quem não tem medo da criança ficar doente? Aí tem medo de ficar doente, aí ficar complicado, aí isso, aí a gente fica com medo. Ah, mas aí se eu der vacina, eu fico com medo disso. Então, tá medo por medo. Alguma delas vai eliminar o medo? Nenhum. Então, beleza. Então, eu escolho ficar com medo de vacinar, porque é uma chance de erradicar a doença, é uma chance de minimizar os efeitos, é uma chance de trazer um novo significado a tudo isso. Porque desde muito tempo, quando surgiram as vacinas, olha quantas doenças foram eliminadas. Imagine se até hoje a gente convivesse com paralisia infantil, né, com meningite, ainda tem pneumonia, né? Mas as vacinas diminuíram muito a gravidade, diminuiu muito a mortalidade por causa dessas doenças. Então, a gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa vencer o medo, porque o medo vai estar presente. Fora que quando a gente sente medo, a gente prepara o corpo, né, para receber a doença. Então, talvez de tanto medo e aquele medo transforme em algo físico na gente. Respondendo aí ao que vocês já vinham falando, né? Surgiu aí as perguntas sobre relacionado ao ataque cardíaco, a problema cardíaco. Tá. Olha só. Existe uma das complicações que é raríssima, que é o que nós chamamos de miocardite e pericardite. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu prefiro alguém, uma criança, com miocardite, eu sabendo que ela tem isso, do que uma criança morta e sem miocardite. Entendeu? A miocardite, gente, as gripes causam miocardite. Então todo mundo fica assustado com o efeito da vacina. A gripe também causa miocardite. É tanto que São Paulo é a cidade da garoa, né? Então quando a gente fala de miocardite, a gente sempre lembra de São Paulo, por causa do clima, que é muito comum isso lá, né? Então não precisa ficar preocupado, né, com essas complicações que são raríssimas, volto a dizer para vocês, raríssima, tá? Rara. E se você toma uma vacina para diminuir os efeitos colaterais das complicações, né, isso é bom demais. E em relação ao Ômicron, é porque ela é mais fácil, né, ela é mais fácil de ser transmitida. Muita mais facilidade do que o SARS-CoV-2, tá? E a gente tem que lembrar assim, ó, eu sou um vetor, um transmissor. Eu posso passar para Simone várias pessoas e posso causar fatalidade nessas pessoas.
Quando eu tomo a vacina, isso vai diminuir. As nossas crianças também são transmissoras, tá? Eles são vetores. Claro que é tudo, a quantidade, a gravidade é menor de uma criança que passa para um adulto, é bem menor. Mas nós temos que entender o seguinte: sabe onde que os filhos nossos deveriam estar e que não estão? Na escola. Sabe qual o medo que todo mundo está tendo? De levar o filho para a escola. Mas ninguém tem medo de levar o filho para uma festa. É engraçado isso. Uhum. Né? Para os restaurantes, para os Vamos para bares. aniversário, não sei aonde. Leva. Vamos para o casamento? Vamos. Vamos para o restaurante? Vamos. Vamos para a escola? Não, mas na escola, na escola, na escola. Então, gente, as crianças nossas estão pagando um preço, que esse preço, quem tinha que pagar somos nós. Eles estão pagando com a dívida que não são deles, infelizmente. As crianças estão pagando por uma coisa que eles não são culpados. Tá? Eles não são culpados. Então, a única forma da gente garantir alguma coisa para eles é vacinando, diminuindo as complicações para que eles vão para a escola. Ó, escola é o lugar de criança, tá? É na escola, certo? As escolas fechadas aí, a gente vê essas escolas fechadas, principalmente de estado, de município. Eu te pergunto, o que estão fazendo esses gestores? Quais foram as mudanças que fizeram na escola? Quais foram as adaptações para continuar na escola? As escolas particulares a gente sabe que é tudo mais rápido, é tudo mais... Mas a realidade nossa, né, que é da saúde pública mesmo, não é isso não. Não é o que está acontecendo na escola pública, não. Os meus filhos vão para a escola, mas eu sei que de muita gente não está indo. Isso me deixa triste, porque o lugar de criança é na escola, brincando. De 0 a 5 anos, é brincando na escola. Entendeu? Então, é vacinar, vacinar e vacinar. Certo? Só para vocês terem ideia. Ó, o SARS-CoV-2, o índice de mortalidade na criança é baixo. Mas só para vocês terem uma noção. De cada 1 milhão, morrem 40. Se vocês acharem que 40 vidas de criança é pouco, eu acho que é muito. Deixa eu dizer para eu voltar de novo. Em cada 1 milhão de crianças, morrem 40. De quê? De Covid? De Covid. Em cada 1 milhão, morrem 40. Isso no Brasil. No Reino Unido, chega a 4,5. Olha a diferença. Então, por que não vacinar? Volto a dizer, 40 vidas é muito, gente. Em relação à estatística, parece ser pouco, mas é muito ainda. Então, a gente tem que vacinar, tá? Da mesma forma que qualquer um chega na farmácia e compra qualquer remédio e dá para o seu filho sem medo, tem hora que eu não entendo por que esse medo de não vacinar as crianças. Lembrando que as doses das vacinas são menores, inclusive, tá? De 5 a 12 anos, 1/3, e abaixo disso também é um décimo. Um décimo alvo. Então é diferente um pouquinho, tá? Então, eu acho que essas informações que a gente recebe, né, das pessoas que passam mal, eu acho que pode acontecer, porque nada é zero, né? Ninguém nunca vai ter algo. Mas, por exemplo, eu fico avaliando alguns comentários ou alguns fatos. A pessoa passa a vida toda sedentária, às vezes já tem colesterol alto, tem uma vida de risco para ataque cardíaco, para AVC, já tem uma propensão ou probabilidade a desenvolver esses problemas, porque não é de hoje no Brasil que o índice de ataque cardíaco e de AVC é altíssimo. Se eu não me engano, só perde para acidente de trânsito, que acidente de trânsito ainda o índice é muito alto no Brasil. Então, as pessoas já têm um quadro que favorece a isso. E agora, como está em alta discutir sobre a vacina, aí a pessoa tomou a vacina e teve AVC, tomou a vacina e teve um ataque cardíaco. E a culpa é da vacina. Então, eu acho que a gente precisa filtrar um pouco as informações. Por quê? Porque a gente já está com medo.
E quando a gente já está com medo e escuta esse tipo de notícia, isso intensifica o nosso medo. Meu Deus, a pessoa tomou a vacina e morreu. Mas qual é o histórico dessa pessoa? Será que ela já tinha um problema cardíaco? Essa pessoa tinha uma vida saudável, uma alimentação saudável? Será que ela tinha colesterol alto? Será que nesse ano, mesmo sem a vacina, ela ia ter um AVC? Ela ia ter um ataque cardíaco? Porque qual é a qualidade de vida das pessoas? O que levou? Será mesmo que foi só a vacina? E eu volto a dizer, talvez essas perguntas a gente nunca vai conseguir responder, porque entra ano, passa ano, as pesquisas continuam, as pesquisas estão aí para trazer as respostas, mas tem sempre pessoas questionando. Então, por isso que eu pensei e eu decidi, se é para ficar com medo de ficar doente, com medo de tomar vacina, eu vou ficar com medo de tomar vacina. Vamos com medo mesmo, a gente fecha o olho e vai, e ora ao Senhor, e ora a Deus, e pede misericórdia. Porque nessa confusão toda, em tudo que é isso que aconteceu, em meio à pandemia, reforçou ainda mais a ideia de que nós necessitamos de algo que está acima de nós, que é o cuidado de Deus. A gente pode ver em todo esse cenário o quanto nós somos frágeis, o quanto a humanidade é frágil, o quanto de repente a nossa vida mudou, quantas pessoas que trabalhavam em grandes eventos, tinha grandes casas de show, simplesmente quebraram, faliram, restaurantes de nome no Brasil, de história, de 40 anos de história, com 6 meses fechando as portas. Então, como nós somos frágeis? Quem imaginou lá em 2020 que de repente todo mundo ia ficar trancado dentro de casa? Ninguém imaginou. Podia ser rico, podia ser pobre, podia ser branco, podia ser preto, japonês, o que for, o mundo inteiro. De repente tudo mudou. Então, eu acho que o que mais fica para a gente é como nós somos frágeis. E nós precisamos crer em Deus, nós precisamos crer que Deus rege a nossa vida, rege a terra, só que Ele está disponível para aqueles que querem. Então, sentir medo faz parte da nossa natureza humana. A gente sente medo, tá tudo bem sentir medo. A gente não tem como eliminar o medo, porque o sentir é automático. Vou sentir medo agora. Não, não vou sentir. Ele é automático, ele vem, mas a gente decide o que faz com ele. E a gente pode decidir vencer o medo, crendo em algo maior do que aquilo que a gente pode ver. Porque de verdade, a gente não vai ter a convicção plena de que, sim, eu vacino. Não, não vacino. Aquele que decide não vacinar tem medo porque não vacinou. E aquele que vacinou também tem medo porque vacinou. Percebe como as respostas estão incertas? Então a gente precisa olhar para esse cenário com muito cuidado. Sabe, esses dias colocaram num grupo que eu participo que uma moça tomou a vacina e morreu. E aí outra pessoa já colocou assim embaixo. Eu conheço essa história, essa moça tinha leucemia, ela estava em tratamento de câncer, ela morreu. Hoje é tudo muito político. Hoje as pessoas querem uma derrubar a outra a custo da população. Então, tem muita informação sendo usada para colocar medo na gente, tanto no sim como no não, dos contras e dos a favor, que virou muito mais uma briga do que uma preocupação conosco, sabe? Então, por isso que a gente precisa escolher o caminho e tomar algumas decisões, sem se basear só naquilo que a gente tem escutado falar. Se nós nos voltarmos para dentro, sabe? Se nós nos voltarmos para ouvir o nosso coração, aquele que se conecta com Deus e dizer, e agora, Senhor, vacina ou não vacina? Talvez nós teríamos uma resposta mais certa para isso. E a vacina que foi liberada para o Brasil, na verdade, para as crianças, até então, no momento, é a Pfizer. É a que está sendo liberada pelo governo federal e para todos os estados e municípios, tá? Então é essa vacina, sim, pode vacinar sem preocupação, gente, tá? Os efeitos colaterais das vacinas, né? Igual você dá as outras vacinas, também tem. Tem gente que toma e não sente nada, outros tomam e sente alguma outra coisa. O organismo de cada um é que vai dizer, tá? Aí me perguntou assim, se a criança está com Covid e vacina, corre algum risco? Não se deve vacinar quando a criança estiver gripada, por exemplo. Mas né? tem o caso da criança ser assintomática? Tem que esperar passar para depois vacinar.
Mas tem muitas crianças, tá? Que são assintomáticas, ou seja, não sente nada e tá com Covid. Aí se tomar a vacina, não vai ter nada, não vai matar a criança, não vai ter nada, nada. Se tiver efeito colateral, a gente não vai saber se foi da vacina ou se foi da própria doença. É por isso que a gente prefere esperar um pouquinho, tá? Há 8 dias depois que recebeu a vacina, é, testou positivo para Covid. Tem algum risco maior? Não, Pelo não, contrário, não. se vacinou primeiro, o Covid traz menos grave. Quando a pessoa pega o Covid depois que vacinou e ela tem sintoma, ela tem menor gravidade ou ela tem menos probabilidade de desenvolver o Covid grave. Esse é o papel da vacina. Em relação aos dias, deixa eu dizer para você, tem que ser o que foi determinado, né, pelo Ministério da Saúde. Se eles determinaram que foi 21, que foi 30, que foi 60, vamos seguir essas determinações, Para tá? a segunda dose, Para a você está segunda falando? dose, para a segunda dose. Essa determinação, pode ficar tranquilo. O que o Ministério da Saúde, tá? O que o Ministério da Saúde, que é o governo federal, prescreveu, é o que vai ser feito. Não precisam ficar preocupados em relação a isso. Isso aí é uma coisa bem segura, pode ficar tranquilo. A Anvisa está bem coerente, né, com isso aí. E depois do Covid, quantos dias depois pode tomar a vacina? É você adulto, pelo menos uns 7, 10 dias, tem que estar assintomático, ou seja, sem sentir nada. Por quê? O Depois que passou objetivo, todo o Covid, né? o objetivo é justamente isso, ó, tomar a vacina e ver se a vacina teve alguma reação. Aí você não pode estar com pneumonia e tomar a vacina, porque você não vai saber se é da pneumonia que você está sentindo ou se foi da vacina. Nem Tá? resfriado pode tomar nenhuma vacina. Se você levar um bebê no posto para tomar vacina, qualquer uma do calendário, resfriado, ele não pode tomar. Então tem que esperar passar todos os sintomas de qualquer coisa que a pessoa tenha. Ó, as vacinas agora, ó, as vacinas, elas estão, ó, preste atenção no que a gente vai falar. Elas foram pelo grupo de risco. Primeiro foram os idosos, não foi assim? Os idosos. Depois, profissionais de saúde, pessoal que está na área de frente. Depois foi diminuindo a idade. Chegou nos adolescentes, 12 a 17 anos. Agora vai baixar de 5 para 11 anos. E já vai chegar nos menores de 5 anos. Por que isso? Porque esses menores de 5 anos, eles têm eles são menos frequente acontecer o Covid. Tem menos chance de ter o Covid. Entendeu? Então, os menores, eles têm menos chance. Nós vamos diminuir essa chance. É o que eu falei para você. De 1 milhão, ele pode estar nessa estatística de pegar e a óbito. É isso que a gente não quer. Que o seu filho entre nessa estatística. Entendeu? Ah, é pouco, 40. Foram 40 mortes. Mas um desses pode ser alguém de sua família. É isso que a gente não quer. Né? Que não quer ninguém. E para ir para a escola, lógico, tá? Outra coisa, gente, falando de escola, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se o seu filho estiver resfriado, né, corizando, não leva para a escola, não. Não leva para a creche, não, tá? Ah, é só uma gripe. Tudo bem, fique em casa. Não leve, por quê? Ele vai passar para alguém, ele vai melhorar, e esse alguém vai multiplicar, vai passar para todo mundo, e vira um ciclo vicioso, tá? E é isso mesmo, a gente tem que acreditar na ciência e ter fé em Deus. E a gente pode ter certeza, a gente tem muita fé mesmo, tá? Tá travando? Tá travando, gente, ou melhorou? Aqui pra gente tá bom. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Mamãe me afirmou que o filho dela não vai ser cobaia tomando a vacina, que segundo ela é experimental. O que você acha da opinião? Se a vacina é experimental ou não? Deixa eu dizer para você, os cobaias são os camundongos. Quando foi fazer os testes, além de fazer nos animais, teve uma amostra. Se o filho dela ou de qualquer um outro foi chamado para essa amostra, ele é experimental.
A partir desse momento, que a fase, né, que não é essa fase, não é experimental, é a vacina já. Então já passou a fase experimental, entendeu? A vacina ela é dividida em algumas fases. E a fase experimental é quando chama as pessoas, recruta os voluntários para participar desse grupo, tá? Então, lembrando, é porque assim, ó, se você tá com medo de dar vacina, se você tomar um copo de água e falar que vai sentir cefaleia, dor de cabeça, que vai vomitar, você vai vomitar do mesmo jeito. Você não precisa nem tomar vacina. Por quê? É o pensamento negativo, né? Então, tem que melhorar o nível de pensar e a frequência, entendeu? Se você fica só nesse negócio negativo, sua vida vai ser assim, negativo. É o mimimi. A pessoa que só pensa em tristeza, em infelicidade, em não realização. Então, vamos sair desse mimimi e viver no ha-ha-ha, né? Ha-ha-ha, felicidade, alegria, acreditar, sonho, Deus, fé, é assim. Agora os pais estão com Covid, mandar a criança para a escola. É muita incoerência. Então, tem muitas ações incoerentes para que a gente deposite todo o medo em não tomar vacina, sabe? Essa incoerência de estar com Covid, mandar a criança para a escola, tem evento e a gente vai com as crianças e está tudo bem. A maioria já está deixando muito de usar máscara. Então, os nossos cuidados ajudam muito a diminuir, né, as infecções. Então, eu não vejo que não como uma boa opção não tomar a vacina, porque até hoje, em toda a história da nossa nação ou do mundo, as vacinas salvaram muitas vidas. As vacinas Estão salvando. sempre salvaram as pessoas. Então, como nós estamos vivendo isso na pele, surgem essas questões. Por isso que vale a pena a gente repensar, sabe? Porque é igual quando a gente vai dirigir, né? Ó, você vai dirigir, você assume o risco de matar. Você vai fazer isso, você assume o risco disso. E a gente faz. E aí, quando se depara com a vacina, a gente fala, ó, vai tomar e você assume o risco de não ter a doença. E a gente fala, não, então eu não quero assumir o risco de não ter a doença, eu quero ficar com o risco de ter a doença. Então, por que a gente se apega com o fato de ter o risco de ter alguma coisa, sabe? Sendo que a gente não vai eliminar essa dúvida, não vai. Eu sou a favor do vai com medo mesmo Acho e que acreditar nisso. na década de 70, que veio a meningite, né? De lá para cá já veio várias vacinas. Eu perdi uma irmã que eu só conheci por foto. E essa irmã que eu perdi, ela morreu de meningite. Morreu não porque meu pai deixou de vacinar, infelizmente, porque não tinha vacina. Entendeu? Então, gente, deixa eu dizer mais uma vez. Eu prefiro alguém, tá, com a miocardite, com a pericardite, internado, do que alguém sem miocardite, sem pericardite, sem nada, mas enterrado, morto. Eu prefiro a pessoa viva, porque esses problemas a gente trata, resolve, e que são raríssimos, são raros, 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 raros. Então, deixa eu dizer mais uma vez para vocês. Se vocês querem dar oportunidade para os seus filhos, dá sim. É só isso, gente. Igual vocês fazem com a vacina da meningite, que é a meningocócica, da pneumonia, tá? Da influenza. Briga que tá para Da tomar. paralisia infantil. Ó, tem pais que vão no consultório, né? Antes da pandemia. Doutor, escreva um papel para mim conseguir a vacina da influenza, da gripe. É isso que a gente quer. Não precisa nem papel hoje. Estão recebendo, né? Virou uma rotina. Porque se você diminui as lesões, no caso as gripes, você vai diminuir as complicações. E não é só óbito não, gente. Quando a gente fala isso, a gente sabe o que acontece. Sabe o que está acontecendo? Olha só. Você diminui o número de internação hospitalar,
Então, se você não vai encher UTIs, você diminui as UPAs que estão superlotadas, os postos de saúde que fazem filas. E sabe o que é mais preocupante? Vou dizer aqui para vocês. O que está sendo mais preocupante? Eu dou um diagnóstico de pneumonia, eu dou um diagnóstico de gripe e passo a medicação. O que está acontecendo hoje? Vocês não estão achando a medicação. Você entendeu? Tudo por causa de uma vacina. Vocês não estão achando remédio para tomar. Vocês não estão achando dipirona. Não vou nem dizer antibiótico. Vocês não estão achando dipirona para passar febre. Agora você imagina. E remédio de gripe, então, eu fui comprar esses dias, não achei antialérgico. Não acha? Aqui em Barreiras, eu fui em 5 farmácias para achar um antibiótico. Porque o Luiz estava precisando. Eu fui em 5 farmácias por causa dessa gripe. Todo mundo correndo para essa farmácia comprando antibiótico, remédio, antialérgico e a gente recusando a vacina. Estou perguntando o que é miocardite. Me falou da miocardite aí, tá? É uma inflamação no músculo cardíaco. Isso, né? Mas deixa eu dizer para vocês, tá? Essa miocardite que todo mundo está preocupado. Vou dizer uma coisa para vocês. Uma criança estava jogando futebol e ela teve uma gripe há 15 dias antes. E ela melhorou da gripe e na semana seguinte ela foi jogar futebol com os coleguinhas. E de repente ela desmaiou. Né? Ela desmaiou. Foi socorrida, levada para o hospital e o diagnóstico foi dado no hospital que era miocardite. Tratou, hoje está jogando futebol, feliz da vida. Miocárdio é um músculo do coração. Aí é uma inflamação desse músculo do coração. Não precisa ficar preocupado qual sinal. Não é isso. Não é igual... Não. Deixa eu dizer. É igual esse menino. Ele vai desmaiar, vai parar no hospital. E se tiver um médico nesse hospital, né? No caso, se for criança, pediátrico, se for adulto, né? Que é mais comum nas crianças mesmo, né? Até adolescente, vai estar atento para essas coisas, entendido? Não fiquem com medo, vacine-se. O ibuprofeno da alteração renal causa algumas disfunções renais na criança e todo mundo usa descontroladamente. Tá? O menino tá com dor no pé, dá ibuprofeno, tá? Não sei o que, dá ibuprofeno. E a gente não tá preocupado. Então, eu acho que tem muito mais coisa envolvida aí nisso do que simplesmente a gente recusar a vacina. Eu sou a favor da gente acreditar. Tem uma mãe perguntando que o filho tem 2 anos e 6 meses, testou positivo. Amanhã já faz 10 dias, ele vai ser liberado do isolamento. Tem que refazer o teste? Não, esquece o teste aí agora. Já passou. Já teve. Ó, feliz. Agradece a Deus. Ficou tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Deixa a criança agora ser feliz, entendeu? Deixa ele pular, gritar. Deixa ele brincar no quintal. Isso ali, não é a primeira vez que as crianças tomam vacina. Gente, é igual vocês vão levar suas crianças para vacinar normalmente, igual a BCG, a hepatite, a tríplice, né? A penta, que é um pesadelo para vocês. É a mesma coisa, gente. É o mesmo critério, tá? Tô lendo aqui vocês. A gente está só lendo aqui, sim, tá faltando mesmo medicamento em todo lugar. Xarope de pirona não tava. Eu fui comprar o desloratadina, que os meninos estavam resfriados. Não estava encontrando. Aí eu fui em 3 farmácias, encontrei um frasco. Ele disse, é o último. Só tem esse aqui. Não tem o antigripal. Então, a gente vai ter que voltar a fazer chá caseiro, mel, alho, limão. Gente, a vacina é para ajudar, porque se ela não elimina completamente de pegarmos o vírus, ela elimina a gravidade. Por que aqui está controlado? Vocês acham que as pessoas estão se cuidando mais? Você acha que está todo mundo usando máscara, lavando a mão? Você acha que está todo mundo mantendo o distanciamento de 2 metros um do outro? Vocês acham? Tem uma que tem um pequeno de 3 anos que não vacina, quer saber se manda... Dantas, obrigado aí pelos recados aí, tá, gente? Obrigado aí por acreditar. Então, vocês acham que as pessoas melhoraram os cuidados? Por isso que o Covid controlou? O que vocês acham? Vocês acham que está todo mundo usando máscara? Está todo mundo mantendo o distanciamento um do outro? Ninguém está andando junto em evento? Ninguém, sabe? Vocês acham?
Por que que controlou, gente? Porque começou a vacina, porque começou a vacinação já tem um ano já, né, amor? Porque janeiro do ano passado o Rio já estava tomando. Rio já tomou 3 doses, eu já tomei 2. E eu tô esperando a quarta, gente. Então, Todo ano. então por que que controlou? Por que que está controlado? Porque começou a vacinar, porque começou a controlar os sintomas graves, porque começou a controlar o que acontece. Vão ter morte? Vão ter morte, porque cada pessoa tem um quadro, tem um cenário, tem uma saúde. A gente tem que estar preocupado com a nossa saúde, o quanto a gente não tem contato com a natureza, o quanto a gente não toma mais sol, o quanto a nossa imunidade está péssima. É isso que a gente tem que se preocupar. A gente precisa ir mais, sim, respirar ar puro, ir para a praça, colocar o pé na grama, na areia. A gente precisa, sim, tomar sol todos os dias. É isso que vai melhorar a nossa saúde, para que a gente não viva isso. Como a nossa saúde está frágil, nós urbanizamos tudo, tiramos os quintais da nossa casa, colocamos cimento, andamos em 4 paredes, com luzes artificiais, a gente não quer ficar mais um minuto no sol, porque quer ir para o ar-condicionado. Então, é isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa olhar, sair dessa disputa, vacina, não vacina, porque é isso, porque é aquilo. E o que a gente tem feito da nossa saúde? Sabe o que a gente tem feito da nossa alimentação? A gente fala em atividade física, quer morrer e não quer fazer uma atividade física, fazer uma caminhada, porque a gente está com preguiça, porque ensinaram isso pra gente, que era melhor ficar na frente da televisão. Só que a atividade física, caminhar, é saúde para o corpo. Renova a parte cardíaca, renova a minha resistência pulmonar. O Covid veio mostrar como a gente está cuidando mal da gente. Muito mal, a gente está cuidando muito mal. E das crianças, nossos filhos, no mesmo ritmo. Que foi, irmão? Foi a vacina que ajudou, foi. A vacina ajudou, sim, tá? Seu filho que tem epilepsia, tá? Não precisa ficar com medo. Aí que deve tomar mesmo, tá? Deixa eu dizer uma coisa, ó. O Covid, né? Ele tá dando algumas alterações neurológicas nas pessoas. Nos adultos, já perceberam quanto que os adultos estão esquecendo das coisas? Sim. Tem a neuropatia Entendeu? periférica, que é dor nos membros. Então, tem a irritabilidade. As crianças também é do mesmo jeito. Só para você ter ideia, dá até meningite. Dá até O meningite. quê? O Covid? As sequelas do Covid. Ah, sim. As sequelas do Covid. Dá esquecimento, irritabilidade, causa meningite, né? Todo mundo fica... Lembra quando perdeu o paladar, o gosto das coisas? Não é isso? Uns voltam, outros demoram, né? Tem outros que não sentem o pé direito até então. E a irritabilidade das crianças? E tu disse que a minha memória que ficou ruim. Mas eu acho que não é só o Covid, não. Cadê as mães aí para levantar a mão? Vixe, estou esquecida. Será que eu tive Covid? Ô, Lora, acho que não é só o Covid que deixa a gente esquecida, não. A Nil disse que tá com queda de cabelo depois do Covid. Então, assim, gente, vacinar. Eu tenho um trauma de vacina. Trauma. Só para você ter ideia. Verdade. Eu já tomei 3 e a H1N2 aí, né? Também. Não deixo de tomar. E já estou esperando a 4ª. Até o trauma já venci. Até essa dificuldade. Agora eu chego e tomo vacina tranquilo. A Karine esqueceu a hora de pegar a filha na escola. Foi, Karine? Foi culpa do Covid, né? Era lasqueira, eu tive reinfecção. Também estou com a memória péssima. Então vamos trabalhar outras coisas para ajudar na memória, né? Ler livro, fazer outras coisas, anotar, né? Rabiscar. Me isolei para cuidar deles, vão ser liberados amanhã. Se Deus quiser, vou sair livre dessa. Que bom, Ângela. Isso. Parabéns aí, Ângela. É assim, e assim, e aí viva e curta imensamente, gente. Entendeu? Aproveitando, né? Lori, tu disse isso, foi? Que você disse que até 2 anos depois de parir as mulheres têm esquecimento. Eu acho que ele tá falando de mim. Então eu nunca saí dos 2 anos, porque já tem um atrás do outro. Já tá 6 anos com esse esquecimento da mulher parida. Partiu praça, exatamente. Sabe que às vezes o que eu acho?
nós, infelizmente, nós temos um péssimo hábito de preferir as coisas difíceis, assim. E aí a vacina é de graça, você vai lá e toma, a gente é praticamente obrigada a tomar, daqui a pouco vão obrigar aí. E a vacina fosse R$ 1.000, se fosse não sei quanto, tava todo mundo lá, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro para tomar Quem tem dinheiro não vacina, compra. e não sei o quê. Às vezes eu tenho a impressão de que a gente tem uma raiz assim de querer sofrer para ter as coisas. Porque eu não entendo essas incoerências, entendeu? Assim, eu não quero tomar a vacina, também não quero cuidar da saúde, não quero usar a caminhada. É complicado. Eu acho que é a nossa mentalidade que precisa mudar, né? Ó, para um pequeno de 3 anos que não tem vacina, o senhor indica iniciar a escola nesse período que estamos? Sim, com certeza, né? Pode ir para a escola. Ó, os menores de 3 anos vão chegar também, é porque eles não são do grupo de risco, na verdade, tá? Eles não são do grupo de risco. Aí se não são do grupo de risco, por que vai tomar? Para não cair na estatística do que eu falei para você. A cada 1.000.000, 40 morre. Para ele não ser um desses, de 40. Você está entendendo por quê? Que a gente não pode deixar. A gente Ó, tem que reduzir essa estatística. Ao invés de morrer 40, é nenhum, gente. E como é que faz pode. isso? Vacinando. Os prematuros podem tomar, que eu já vi Rito responder essa Sim, pergunta. sim. Se já está na idade, pode tomar. Ó, Obrigado aí, Suzy. Suzy, a obrigado aí, Irene está viu? perguntando. Disse que em janeiro ela teve a Covid de novo, o Arthur não, só escorreu o nariz. Quando que pode vacinar ele? Em janeiro, a gente já está em fevereiro. Se já saiu do período, pode, né? Assim que Mas já tiver está liberado, Irene, 5 liberada, anos. Irene, Eu tá? vi que estava liberado 6, né? Estava liberado 8 aqui. Pode tomar. Não sei se já liberou 5, 6. Bênção ter profissionais comprometidos com a saúde das nossas crianças. Isso aí. Obrigado, Suzy. Abração aí, viu? E agora, gente, vocês continuam com medo ou vão com medo mesmo? O que vocês acham disso tudo? Primeiro sintoma foi 12/1. Pode vacinar, Irene. Quando já tiver liberada a idade dele, pode vacinar. Se não tiver resfriado nem nada. Isso, tem que abaixar assim. Aí eu não vou ver o que elas estão falando. Só o nome da doutora aqui. Deixa eu ver, vou lá. Estamos olhando seus comentários, tá? Para responder, tá? Viva a ciência, sou a favor. Acho que ele estava também de Covid, mas já pode, Irene. Já tem muitos dias, já tem 20 dias praticamente. A vacina atual protege contra o Omicron? Na verdade, assim, ó, a vacina vai proteger todas as formas de gravidade. Entendeu? Todas as formas da gravidade. E é assim, ó, se a gente não vacinar, vai acontecer o que está acontecendo. Surge a Omicron, surge mais outra, vai surgindo o Y, vai surgindo, você entendeu? E vai multiplicando. E aí a gente fica suscetível, tá? Suscetível a também contrair mais um outro tipo. Aí não para, por isso que tem que vacinar. Porque senão as variantes elas não vão parar. Por isso que tem que vacinar, tá? Quem aí não ia vacinar e agora vai? Coloca aí eu. A gente ajudou vocês? Essa história de que a vacina produz uma proteína no organismo das crianças. Nem sei que história é essa. Ó, Elore. Essa eu nunca ouvi, Lore. Elore, na verdade, assim, sabe? Quando a gente fala de fisiologia detalhada, é meio difícil a gente passar isso para você. Toda vacina vai produzir algumas coisas. Né? Uhum. Aí bota um monte de coisa na cabeça do povo. Não, a gente só tem que passar que a vacina protege. E ela vai proteger fazendo alguma coisa no organismo, mas é benéfico. Entendeu? Então, assim, protege e protege contra as formas graves. É as formas graves as que matam. Vou repetir. A cada 1.000.000 morre 40. Então não deixa seu filho ser um desses 40. Tira ele disso. Entendeu? Josi, nós podemos falar de outro assunto conforme vocês forem perguntando. Mas todo mundo se interessou mais pela vacina, já temos 1 hora de live. Daqui a pouco a gente já vai encerrar.
Queremos tirar mais algumas dúvidas. E da gripe é o seguinte, ó. Ah, é a onda de gripe. A onda da gripe é justamente isso. O que a gente tem que fazer agora? Vacinar da influenza. Não deixe de vacinar. Aqui tem anual, né? Aqui tem anual, 6 meses, tá? H1N2 já tá para H3, né? N2. Então, assim, é vacinar. Que aí a gente vai diminuir as formas das complicações. É isso que a gente vai fazer, né? Porque agora, tem sem medo. Gente que fala assim, ah, mas eu tomo aquela da gripe e fico gripada. Gente, o vírus da gripe, ele tem não sei quantas versões, sei lá, como é que fala? Não sei quantos modelos. Variações. Raça, né? Daqui a pouco. Igual modelo de carro. Tem não sei quantos tipos de vírus. E a vacina, ela pega vírus específicos, mais graves. Então, você tem sintomas mais leves quando está com gripe e ela vai eliminando isso. Então, não é que vai eliminar a gripe completamente, mas ela diminui os riscos, os sintomas mais graves, os vírus mais graves, porque ele vai se modificando. Imagine a gente nunca controlar nenhum, né? Como que ele ia ficar mais forte e potente? A transmissão do vírus pode ocorrer até que dia? A transmissão, na verdade, é assim, ó. Enquanto você estiver sintomático, tá resfriado, tá gripado, tá espirrando, vai estar transmitindo. Então, no dia que parou isso, né? Ah, tem 10 dias, tem 10 dias, mas tá escorrendo o nariz, tá espirrando, tá tossindo, você ainda está transmitindo. Por isso que atualmente está se afastando as pessoas até 20 dias. Por quê? Enquanto elas não pararem, né, de ter sintomas. Enquanto tiver sintomas, né? Antes, ficava 7 dias, daí para frente já é mais difícil. Mas está tendo sintoma, então a gente isola. Por isso que o isolamento hoje é 7, 10, 14, 20 dias, tá? Para não ocorrer mais essa transmissão mesmo. Elaiane, o que você quer saber sobre infecção intestinal de bebê? É o quê? Como é que trata ou como é que evita? O que você acha que é infecção? É cólica? É diarreia? O que está acontecendo? Entendeu? E tem uma bebê de 1 ano e 7 meses e frequentemente nasce um trissol no olho esquerdo. O que pode ser? A Dai. Dai, 35 anos. Ô, Dai, é o trissol que você está falando aí, né? A gente pode tentar tratar, tem que ver para ver se é isso mesmo, tenta tratar. Se tiver reincidiva, a gente vai ter que levar no oftalmologista, tá? No oftalmologista? É ele que vai dizer por que nasce? Senão, às vezes, só cirúrgica, aí tem que fazer a cirurgia. Se eu chegar no postinho para vacinar meu filho e não tiver a Pfizer, pode vacinar com outra? Aqui tiver disponível pelo Ministério da Saúde, tá? Pode vacinar. Profissional excelente, nasceu de 7 meses, acompanhado por ele. Deve ter um monte aqui, né? Fala um pouco sobre bebê prematuro. O meu nasceu com 36 semanas. O que você quer saber, José? A vacina? Pode, moço, prematuro? Todo mundo, gente. Eles, inclusive, são um grupo de risco, né? Se tá na idade, já liberou a idade dele, pode tomar. Distensão abdominal, live excelente. Sobre a vacinação infantil. Nós já falamos, Leila, a live toda sobre a vacinação infantil. Inclusive, não falamos de outro assunto. Se você chegou agora, vai ficar gravada, volta lá no IGTV e assiste. Tem 1 hora que nós estamos falando sobre a vacinação das crianças, sobre esse medo que a gente tem. Cólica intestinal. Qual é a idade, Laiane, do seu bebê? Cólica intestinal não é infecção intestinal, depende, né? Também do que ele tem. Nós falamos, Leila, a vacinação de Covid toda aqui na live, tá? Você volta e assiste ela desde o começo. Gostaria de saber se depois do nascimento da criança, com qual frequência faz exames de sangue? Depois que a criança nasce, irmão. Quando que faz exame de sangue? Se for prematuro, tá? A sequência de exame de sangue é completamente diferente de quem não é prematuro. Tá, fala da criança sem ser prematura. A criança normal, ou seja, o termo. De tempo de nascimento, normal. Com 1 ano de idade. Exceto se as crianças estiverem com febre, 3 dias de febre, ou para investigar alguma outra coisa, vai ter que fazer o exame, tá? Mas a de rotina mesmo é com 1 ano de idade. Laiane, crise de cólica intestinal, se for bebê, se mama no peito, tem que investigar a alimentação da mãe. Tem alguns alimentos que aumentam a cólica do bebê. É natural, faz parte do desenvolvimento do bebê sentir cólica. Por quê, gente? O bebê nasce com o intestino imaturo.
ele vai começar a amadurecer aqui fora. Imagine comigo que o leite da mãe já dá cólica, o leite é natural, vem do peito, não tem nada químico no bebê. Por que dá cólica? Porque a primeira vez que ele está trabalhando dentro da barriga, ele estava lá só com líquido amniótico. Então, é natural o bebê sentir cólica. Só que algumas pessoas ainda dão chá, ainda dão outras coisas que não é o leite. Imagine comigo, se o bebê tem dificuldade para digerir o leite, como é que ele vai digerir açúcar, folha, água com algum produto? Então, não se pode dar nada para um bebê, exceto leite da mãe. Porque outras coisas vão aumentar a cólica. A gente tem uma falsa impressão de que vai diminuir, mas aumenta e pode dar infecção intestinal. E, por exemplo, ele mama só do peito e tem cólica. Faz parte do desenvolvimento. Existem algumas coisas que ajudam a cólica, como os remédios de cólica. Eu fazia muita massagem na barriguinha, aquele movimento com as perninhas assim para aliviar a criança, soltar bastante pum. E o que eu comia refletia profundamente na cólica dos meus filhos. Chocolate da cólica, refrigerante, pimenta, comidas muito industrializadas, tudo que for muito difícil de cólica no bebê, tudo que a mãe se alimenta vai para o bebê. No Luiz, o nosso segundo filho, ele tinha muita cólica. Depois a gente descobriu porque ele tinha uma intolerância ao leite. Quando eu tirei o leite, qualquer produto de leite da minha alimentação, melhorou a cólica dele. Então tem que se investigar todo o contexto, mas cólica faz parte do desenvolvimento do bebê. Mas, ponto, deve ser avaliado tudo que está acontecendo com esse bebê. Não só aceitar a cólica como natural, entendeu? Ela faz parte. O bebê, tem bebê que tem bebê que não tem, tem bebê que vai ser mais... Tem que ser examinado para por isso que tem que ser examinado. Não tem como ser falado, vai fazer isso. Não, tem que examinar e tirar as conclusões. A anamnese, né, é uma coisa que é muito importante. Um abraço aí à doutora Paula, de Santa Maria da Vitória, viu? Um abraço. Gente, irritabilidade e insônia nas crianças, eu posso falar. Nossas crianças estão dormindo muito mal, porque nós não oferecemos a ela uma rotina e um ritmo adequado para a idade. As crianças estão vivendo no nosso ritmo, estão tendo muito contato com tela, elas não estão vivendo uma infância saudável, elas levam isso para o sono, não dorme bem. Criança que dorme 9, 10, 11, meia-noite, tem criança que dorme 1 hora da manhã. Isso é contra o desenvolvimento saudável, isso faz tão mal, deixa a criança irritada, cansada, ela tem déficit de aprendizagem. Para você ter noção, já existem estudos científicos hoje do Instituto do Sono, isso é a nível mundial, de crianças que estão sendo diagnosticadas com autismo, com TDAH, estão sendo tratadas como se tivesse uma patologia, mas que elas não têm patologia. Isso é reflexo de falta de qualidade de sono e excesso de tela. Elas estão desenvolvendo sintomas patológicos. E isso é muito sério. E quem é responsável por isso somos nós. Eu tenho live sobre o sono noturno, eu tenho live sobre ajuste de rotina. Já tem um monte de mãe me dando testemunho, mandando recado no direct, que mudou a rotina, mudou um monte de coisas. As crianças têm que dormir cedo, as crianças precisam dormir cedo. E somos nós que fazemos isso, viu? Elas não vão dormir sozinhas, não, porque a nossa vida tem um ritmo muito de adulto e a gente está querendo inserir as crianças nisso, tá? Me pede lá no direct, quem quiser a live sobre o sono noturno, eu explico como levar as crianças mais cedo para a cama, como fazer o ajuste de ritmo, de atividade de expansão, contração, porque quando eu quero entender a noite de uma criança, eu preciso olhar para o dia dela, tá? Me pede lá no direct que eu mando as lives para vocês assistirem. E sobre as cólicas, justamente é isso, né? A gente tem que fazer uma anamnese para a gente intervir, né? A gente vai ver se é a lactose, que normalmente não é a lactose, mas é a proteína do leite da vaca, que é o mais comum, tá? Ó, tem 1 ano e 3 meses, ela falou, deu diarreia e vômito, então ela precisa ser examinada. Pode ser um rotavírus, pode ser infecção intestinal. Meu filho tem muita facilidade de gripar, né? Que perguntaram aqui. Então, também tem gente que tem essa facilidade realmente, mas aí a gente tem que ver também o que ele faz, o que ele come, entendeu? Tudo interfere. Dormir mal também baixa a imunidade. A criança fica muito tempo, toda vez doente. Tem que verificar a qualidade de sono, a qualidade da rotina, a alimentação. As manchas no corpo, a gente olha com muita perícia isso, tá? Porque uma coisa é um hematoma que a gente fala, porque a criança bate, cai muito. Ele pode ser um sinal que ele tá caindo. Ela disse que ele tem mancha no corpo logo depois que ele mama e toma mamadeira. Então, é preciso avaliar essa criança. Então, justamente é isso. Para ele saber. Pode ter, sim, ele pode ter uma alergia à proteína do leite de vaca, entendeu?
Não, é a Irene falando que você mandou tirar o leite e melhorou muito. Né, Irene? Minha bebê de 1 ano e 11 meses sempre aparece carocinhos na cabeça. Traga carocinho de calor? Provavelmente, né, é o calor nosso, né? A gente chama de miliária, né? Que é a brotoeja, a famosa brotoeja aí, né? Mas aí a gente tira os panos da cabeça, os gorros, né? Dá mais banho. Gente, deixa eu dizer uma coisa, menino não morre tomando banho, não. Então, ai, bebezinho, aqui é Lava o muito cabelo nesse quente, calor, né? é muito quente, né? Então a gente dá um banho, 2 banhos, tá? Mas a gente tem que ver, porque às vezes está no quarto e as mães falam assim, meu quarto é forrado, mas eu não tenho ar, eu não tenho isso, então realmente fica muito quente. Aí a gente tem que Pode melhorar ser as o calor, condições, né? Mili. Pode ser só o calorzinho A mesmo. Josi disse que não conseguiu amamentar. Qual a melhor fórmula? Ela tá tomando Nan Comfort agora. A melhor fórmula, na verdade, Ela não conseguiu amamentar. infelizmente, é o leite materno. Se não tem, quem vai dizer pra gente o que é o melhor é engraçado. Não sou eu não, vai ser o bebê. Eu posso apresentar várias fórmulas para ele e ele falar que não quer. E é engraçado que eles falam que não e a gente tem que mudar. Então é ele que vai me dizer qual que vai ser o Então, melhor. você vai ver as que tem, né, da idade, de cada para idade, tem o Nan Comfort, tem o Não, tem Nestorgênio, né? vários, Tem tem vários. vários. Tem vários, tem vários. Só não pode dar nenhum. Mas Nem tem leite vários de para vaca. idade. Nem leite de vaca, nem de cabra. É melhor o Tá? de caixinha, ou o de pó que compra na farmácia. Só que ele vai dizer qual a melhor resposta. Tem uns que prendem mais o intestino, tem uns que dão mais cólica no É porque às bebê. vezes você dá um leite e o bebê sente muita cólica. Outro Serve leite com ele ele. fica 20 dias sem evacuar. Então você vai dar um leite que ele fique bem, que ele tome sacia e que fique feliz, com a cara boa. A Irene disse que é só consumir todo o meu conteúdo do feed. Tudo maravilhoso. A Irene teve transformação, né, Irene? Tem algumas, a Cíntia, tem várias. Live maravilhosa, tudo em casa mudou, com ajuste de rotina. Gratidão. Isso aí, Nilde. A Nilde também tem experiência para contar. Meu filho é ativo, ele pode ser hiperativo? Não, é muito vago ser ativo, ser hiperativo. Criança precisa ser criança. A gente tem uma mentalidade e de querer que a criança seja quietinha, não faça barulho, brinque sem se sujar, sem bagunçar os brinquedos. A gente tem uma expectativa irreal sobre a infância. Por quê? Porque nós viemos de uma infância, de uma educação tradicional muito repressora. Então a gente não podia ser criança. E a gente tem exigido isso dos nossos filhos, está na hora da gente reprogramar, Na verdade, o assim, ó, educar. os pais querem que um menino de 2 anos, você fala, senta na mesa, E fica quieto. almoça ou janta, toma um café igual um adulto. É engraçado, mas ele é uma criança. E o comportamento dele vai ser igual uma criança. Você é que tem que se interagir com ele e virar uma criança. Sabe essa criança que a gente fala? Que você tem que ser uma criança um dia? É a hora de você Tem que ser avaliar criança. mais coisa, Lei. Mas não só porque ele é ativo. Criança precisa ser ativo. Né? Tem que se avaliar todo o contexto. Tudo isso aí, gente, é anamnese, né? A anamnese é uma série de perguntas, uma série de informações, uma avaliação durante o exame, né? Tem, né? Que a gente faz, né? Eu faço um exame que é o teste de Bailey, que é uma escala europeia e americana. É a melhor escala do mundo em desenvolvimento, né? Eventualmente, os meninos que são consultados, né? A gente faz a consulta normal e eu faço, por exemplo, a parte cognitiva. Às vezes eu faço, o pai nem percebeu, às vezes eu falo, vou fazer um teste aqui. Aquilo eu só estou fazendo uma parte do teste. E quando eu percebo que está muito agitado, eu tenho alguma coisa. E a gente percebe, detecta e a gente intervém, né? Para ajudar vocês, tá? Gente, e aí, quem gostou, coloca um coraçãozinho. Nós vamos encerrar nossa live. Então, Fabrina, o que acontece em muitos casos já de lidar com algumas mães, nos cursos que eu faço, tem alguns trabalhos voltados para o autista. O que se observa é que, com o ajuste de rotina, com a mudança na maneira como nós pais reagimos ao comportamento dos nossos filhos, mesmo nas crianças autistas, apresentam sim grandes melhoras. Inclusive, existem relatos de alunas que
Os filhos eram diagnosticados como autista, fizeram ajuste de rotina, equilibraram o sono, mudaram todo o contexto familiar e descobriram simplesmente que não era autismo, era excesso de tela, falta de rotina, privação de sono. Então, vale a pena, porque as crianças precisam daquilo que a gente precisa oferecer para eles. Então, você vai perceber uma grande melhora. Tem mães que relatam para mim no Instagram que usam as ferramentas que eu ensino com os filhos que são autistas e têm excelentes resultados. Porque você vai adequar. Qual é o ponto principal que eu ensino elas? Tem que observar a criança. Observe os sinais que ela dá. Então, o seu filho, mesmo sendo autista, ele vai dar sinais. Você vai aprender a reconhecer as emoções. Você vai aprender a reconhecer o que ele está sentindo. Você vai entender o que está por trás do comportamento. Porque a mudança está em nós. Então, quando você muda, a sua casa muda, o ambiente emocional, o seu relacionamento muda, o seu casamento muda naturalmente. Ou sem como ser evitado, inevitavelmente, os seus filhos mudam e absorvem isso, entendeu? Já passou tão rápido. Verdade. Gente, queremos agradecer vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Mais uma quinta-feira. Eu quero dizer que quinta-feira tem mais, semana que vem. Eu vou colocar aqui nos meus stories uma caixinha de pergunta para vocês me mandarem uma sugestão do que vocês querem que eu fale semana que vem, tá? Coloca lá na minha caixinha qual é a live que vocês querem que eu faça semana que vem. Me mandem, porque eu vou colocar agora nos stories quando acabar essa live. Eu vou colocar lá, responde, para eu já escolher o tema até amanhã à noite da nossa live. Não esquece de ir lá no meu GTV, deixa o seu comentário, fala se você gostou dessa live, se foi útil para você, se te serviu, deixa um comentário, isso é muito importante, nos ajuda a incentivar outras pessoas a assistirem, tá? Essa live. Então, essa troca é muito importante. A gente vem aqui para trocar com vocês, vocês vão lá, comentam um post, compartilha, envia para alguém e ainda convida para a semana que vem, viu? Parabéns, Hilton e Simone, Deus abençoe. Obrigada, live maravilhosa. Simone, Aline, por vou aqui, lá, amanhã sua eu vou dica me atender ajudou. a Ellen, viu? Vou atender a Ellen amanhã. Soraya, brigadão aí. Vou tentar almoçar sábado aí com vocês. Obrigada, gente. Não perca, semana que vem tem mais. Um beijo.